Olá pessoal do sexto ano, professor Elano aqui. Na aula de hoje teremos uma revisão, já que próxima semana será a prova de vocês, certo? E nossa revisão terá os assuntos de expressões numéricas, relações de igualdade em sentenças matemáticas. Estarei resolvendo aí os exercícios que eu passei para vocês em aulas anteriores, como forma de revisão e apontando as principais questões que vocês terão que estudar mais para fazer a nossa prova. Em aulas passadas foi visto as expressões numéricas. A gente estudou a seguinte situação problema, né, em que Tiago recebeu R$30 de mesada e foi gastando, né, foi ganhando, gastando novamente, e foi resolvido de duas maneiras. A primeira maneira foi resolvida de parte em parte, e já a segunda a gente construiu uma expressão numérica para resolver toda a situação problema. Então vocês têm que estar atentos nesse tipo de questão, porque eu vou cobrar situações problemas matemáticas e vocês terão que construir a expressão numérica para resolver a situação. Foi falado também de outra situação, né? Só que a gente construiu a expressão numérica da primeira vez, a gente não resolveu por partes, que foi o exemplo da Fernanda, a menina que colecionava figurinhas. E a gente montou cada pedaço da expressão numérica e resolveu de uma única vez, para calcular quantas figurinhas ela ficou. Depois a gente passou para as regras, né? Como resolver uma expressão numérica. A gente destacou bastante o uso do parênteses, como utilizar o parênteses a fim de organizar uma expressão numérica. Foi falado também que para resolver uma expressão numérica a gente precisa ter em ordem a resolução das seguintes operações matemáticas, que são a multiplicação e a divisão primeiro, para depois a gente fazer a soma e a subtração. E já quando aparece o elemento parêntese, a gente combinou que vocês iriam resolvê-los primeiro, para depois passar para o esquema das quatro operações. A gente trabalhou com expressões numéricas só com as operações de adição, subtração e multiplicação. A gente deu uma situação problema de uma caixa de lápis de cor, né? E a gente montou a seguinte expressão numérica. E eu falei para vocês que, embora essa expressão numérica tenha soma, mas as operações primeiro a ser resolvida nesse caso tem que ser a multiplicação, para depois vocês fazerem a adição. Em seguida, a gente combinou de vocês memorizarem essas regras, tá? Primeiro as multiplicações, depois as subtrações na ordem que aparecem, né? Da esquerda para a direita, não esqueçam. Do mesmo modo como vocês escrevem no caderno, da esquerda para a direita. A gente deu como exemplo expressões pequenas, né? De baixo valor e de fácil compreensão. E as expressões foram aumentando a cada vez mais que eu passava um exemplo para vocês, para que vocês conseguissem se familiarizar com os próximos assuntos. A gente fez esses três exemplos aqui, que o primeiro era a expressão sem o parêntese, né? E o resultado dava 43. E depois a gente combinou de colocar o parêntese em outro canto e o resultado já mudou para 33. E depois também botou parêntese em outros cantos e o resultado da mesma expressão deu 888. Então isso a gente tirou a conclusão de que quando a gente coloca o parêntese em cantos diferentes, o resultado de nossa expressão numérica vai ser diferente. Então tenham cuidado, o uso do parêntese é importante, porque ele altera sim o resultado dependendo da expressão que vocês construírem.
Depois a gente trabalhou as expressões numéricas com as 4 operações, incluindo, né, a temida divisão aí por vocês. A gente fez o quadro de regras também, né? Primeiro as divisões e as multiplicações na ordem que aparecem da esquerda para a direita, certo? Para depois ir adicionar ou subtrair. Aí a gente deu alguns exemplos pequenos, tá? Com divisão e multiplicação. Vocês podem ver assistindo as outras aulas, tá bom? As outras duas últimas aulas que foram enviadas para vocês. A gente destacou o uso do parêntese quando se tem a operação de divisão também. Em uma expressão, o resultado deu 5. Quando tirou os parênteses, o resultado mudou, né? Deu 50. E quando colocou os parênteses em outro lugar da expressão, o resultado deu 75. Para mostrar mais uma vez para vocês que o parêntese em canto diferente vai mudar o resultado da expressão numérica. Depois a gente inseriu outros elementos, né, que vocês irão ver em expressões que são mais completas, que é o uso do colchetes e das chaves. E a gente destacou uma regrinha para poder vocês saberem o que resolver primeiro. E o primeiro elemento que a gente decidiu aqui que vocês irão resolver são os parênteses, para depois resolver os colchetes e enfim resolver as chaves. Essa expressão está no livro de vocês, a gente resolveu, ela tem todos os elementos, né? Parênteses, chaves e colchetes, e tem as 4 operações, divisão, multiplicação, adição e subtração. Foi feito ela passo a passo, e como combinado, né? Primeiro a gente resolveu os parênteses, como essa outra que eu mostrei agora, não tem mais parênteses. Depois a gente resolveu os colchetes, sempre prestando atenção nas operações matemáticas e na ordem que foi citada para vocês, até chegar só nas chaves e enfim resolver a expressão por completo. A próxima aula foi dado um assunto chamado de relações de igualdade em sentenças matemáticas, e eu disse para vocês que essas sentenças servem para vocês verificar através da igualdade se um lado da igualdade é igual ao outro lado da igualdade. Eu até falei para vocês que é um assunto bem tranquilo. Basta vocês analisar cada lado da igualdade. Então eu dei como exemplo aqui essa sentença, né? De um lado 3 mais 8 e do outro lado 7 mais 4. Quando a gente olha o resultado do lado esquerdo dá 11, certo? E do lado direito também dá 11. Então a gente diz que essa sentença é verdadeira, porque 11 é igual a 11. E a gente deu dois exemplos aqui, um com a sentença verdadeira e outro com sentença falsa, né? Essa expressão aqui, que de um lado tem 1 mais 2 mais 4, e do outro lado que tem 10, né? E de um lado eu tenho que o resultado dá 7 e o outro lado dá 10. Então essa sentença é falsa, né? Porque 7 não é igual a 10. Aqui foi feito várias sentenças, né, com as 4 operações. Então a gente percebe que não importa as operações matemáticas, as sentenças vão ser verdadeiras quando você resolve cada um dos membros e obtém o mesmo resultado, como esse daqui, tá? Que deu 9 igual a 9, esse deu 15 igual a 15 e esse da meninazinha que deu 4 igual a 4. Então são sentenças verdadeiras, ok? Precisa se resolver cada lado. Então agora aí foi passado para vocês essas atividades da página 194, onde a gente analisou as sentenças para ver quais eram as verdadeiras e falsas. Essa primeira e essa segunda questão vocês têm que estudar ela, porque eu vou cobrar questões similares na prova de vocês, tá bom? E como ela foi discutida e debatida, eu deixo para vocês verem aí na aula anterior
novamente como foi resolvida essas duas questões. Eu estou apresentando elas aqui justamente para vocês estudarem para o simulado de vocês, para a prova. Aí agora, né, a novidade de hoje é a resolução dessas questões que eu passei para vocês. Essa questão aqui ela está na página 190, tá? A gente vai resolver o item A e o item B. O item C vai ficar, tá, como exercício para vocês. Se vocês já tiverem feito, muito bem, tá bom? Mas esse item A e esse item B vocês vão verificar se realmente vocês fizeram corretamente. A gente vai corrigir agora, tá certo? O item A foi resolvido da seguinte maneira, né? Eu tenho a expressão 128 menos 3 vezes 20 mais 1. Vocês irão precisar resolver primeiro quem? O parêntese, tá bom? Então, resolvendo primeiro o parêntese, o restante vai ter que ser repetido, ok? Vou pegar aqui a caneta. Olha, então aqui vocês vão precisar repetir o 128 e menos 3 vezes, tá bom? E o resultado desse parêntese aqui, como combinado, né? Então fica 128 vezes 128 menos 3 vezes 21. Então aqui, ó, vocês irão resolver a multiplicação, como eu pedi, não é? Primeiro as multiplicações para depois somar ou subtrair. Então 3 vezes 21 vai ficar 63. Aí sim, por último, a gente vai fazer essa subtração, que deu 65, tá? Que é o resultado realmente que tem no livro de vocês, 65. Quem fez dessa forma, meus parabéns, pessoal, porque essa é realmente, né, o critério, né, a organização para você fazer uma expressão numérica. Já o item B ele contém os 3 elementos, tá? E as 4 operações. Eu tenho parêntese, chave, tá, ó, parêntese está aqui no meio, você tem que verificar, parêntese, colchete e por fim chave. Então o que é que eu disse para vocês? A regra, primeiramente resolve os parênteses, ok? Então, resolvendo aqui esse parêntese, e dentro desse parêntese, deixa eu voltar aqui, dentro desse parêntese eu tenho primeiro uma multiplicação, então ela deve ser feita, né, primeiro. 5 vezes 2 é 10. É por isso que ficou ainda o parêntese. Por quê, professor? Porque eu não terminei de fazer toda essa operação, tá? Eu só fiz apenas 5 vezes 2. Então sobrou 10 menos 4. Aí agora quando eu fizer esse 10 menos 4, realmente vai sumir o parêntese. Certo? 10 menos 4 é 6. Tá aqui o 6, ó, bonitinho. Aí aqui, ó, ficou 60 dividido por 6 mais 4, tá? Aí eu vou agora resolver o colchete, né? E nesse colchete eu tenho uma divisão. Eu faço a divisão para depois, né, somar. Então, ó, 60 dividido por 6, 10, tá? Depois que eu adicionar o 10 com 4, esse colchete ele vai realmente sumir. Então fica 10 mais 4, 14. Sobrou a divisão por 7. Agora a gente vai partir para resolver as chaves, tá? Eu preciso fazer 14 dividido por 7. Fazendo essa divisão, 14 dividido por 7 é 2, tá? Aí quando vocês fizerem e der 2, vocês vão ter que adicionar esse 3 aqui. Então, por fim, né, o resultado 2 vezes 5, depois que a chave sumiu, que dá 10, que é o resultado que está aqui, ok? Tá certo, pessoal? Você tem que tentar ver de novo, né, a aula para ver se vocês realmente conseguiram captar essas regras, ok? Vocês peguem o livro de vocês e coloquem na página 191. A gente vai resolver essa questão aqui do João, Rodrigo e Marcelo. Eles estão no campeonato de handball. Eles marcaram juntos 10 gols, tá? Rodrigo marcou 2 gols e Marcelo marcou o triplo de Rodrigo. A gente vai escrever uma expressão numérica
que represente a quantidade de gols que João marcou, tá bom? E depois a gente vai ver quantos gols João marcou, ok, meu povo? Então o item A é o seguinte, ó. Olha, o item A, eu tenho o seguinte, eu tenho essa expressão, né? Porque todos juntos marcaram 10, não é isso? O João, o Rodrigo e o Marcelo marcaram juntos 10 gols em um jogo. Só que o Rodrigo marcou 2, né? E Marcelo marcou o triplo que Rodrigo, ok? Então, o que João marcou é tudo que é 10 menos, né? Ó, menos o que, entre parênteses, tá? O que Rodrigo marcou, que é 2, mais o que o Marcelo marcou, que é o triplo, 3 vezes 2. Então, resolvendo isso daqui, ó, eu vou encontrar o item B, tá? Então, a expressão é essa daí do item A. Se eu resolver, eu vou encontrar o item B, que é justamente, ó, 2 gols, tá certo? Por quê? Porque resolvendo parênteses, né? 6 mais 2, 8. 10 menos 8, 2. Ok, pessoal? Então não é difícil. Vocês tentem, né? Tentem se concentrar para fazer esse tipo de questão, porque eu vou cobrar também na prova de vocês. Agora essa questão aqui, a questão 4, né? A gente vai fazer ela é complicada, né? Por isso que eu resolvi escolher, mas vocês têm que prestar bastante atenção, porque é uma questão muito delicada, tá? Aqui a gente vai ler o probleminha, né, do rapaz aqui e vai fazer o seguinte, vai tentar resolver esse enigma matemático aí, tá bom? Então, ó, o que é que vai acontecer? Pensei em um número, tá? Multipliquei-o por 4 e adicionei 6 ao resultado obtido. Depois dividi por 2 tudo e do resultado subtraí uma unidade. Obtive como resultado final uma dúzia, tá certo, meu povo? Então a gente vai ver como é que se resolve aqui para achar esse bendito 5, tá? Porque o resultado o número pensado é o 5. Aí depois eu vou dar a dica para vocês fazerem a B para ficar bem mais fácil, ok? Então como é que a gente faz? Eu vou chamar o número pensado de NU, tá? NU que é de de número, tá? Ó, então o item A vai ser o seguinte. Ó, vou explicar cada pedaço desse daqui para vocês. Pensei no número, tá aqui o número. Não sei qual é esse número. Multipliquei por 4, tá aqui a expressão, ó, vezes 4. Depois o resultado, somei 6, tá aqui a expressão. Tá vendo como ela está se modificando? Depois dividi tudo por 2, né? Então eu preciso de um parêntese. Aí eu pego o resultado e divido tudo por 2. E depois, seguinte do resultado, eu tirei uma unidade. Então, ó, pego o resultado anterior menos 1, tá certo? E agora os finalmente, ó, tudo que eu tinha, né, dá 12, ok? Tudo que eu tinha dá 12, ok? Então tá aqui a expressão que a gente vai encontrar, tá? O 5. A gente vai usar essa expressão e achar o 5. O 5 é para estar no lugar dessa palavrinha aqui, ó. NU, pessoal. Que é o de número, inicial de número. Então eu fiz o seguinte para ajudar vocês. Tá aqui o mesmo cálculo, tá bom? A gente vai usar dessa expressão, a gente vai usar essa última aqui, ó. Tá? Usar essa última. E a gente vai fazer o seguinte. Vocês tenho certeza que todos sabem o que é uma balança, né, meu povo? Então a gente vai ficar tirando de um lado, vai ficar multiplicando de um lado do outro, vai ficar dividindo até sobrar só a palavrinha NU igual a um número, ok? Então, ó, tá aqui a expressão. Aí vocês irão fazer o seguinte. O que é que eu vou fazer com essa expressão? De cada lado, né, eu vou somar 1. Por que eu vou somar 1, tio?
Porque se eu somar 1, eu vou zerar esse menos 1 aqui, ó. Tá bom? Só que se eu somei de um lado, eu vou somar do outro, porque é uma balança. A igualdade é uma balança. Tá certo? Então, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou agora adicionar um menos 1 no caso aqui, que é menos 1 mais 1, a mesma coisa de 1 menos 1. E aqui no caso, né, fica 12 mais 1. Então fica quanto? Fica 13 e aqui fica 0, tá? De um lado 13 e do outro lado 0. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou, né, ó, vou repetir, né, sem o 0, porque o 0 é elemento neutro. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Para esse 2 sumir, tá? A igualdade funciona assim, meu povo. Esse 2 ele está dividindo. Dividindo o que, professor? O 2 está desse lado aqui, ó, o lado esquerdo e o lado direito. Ó. Do lado esquerdo tem toda essa expressão dividida por 2. E do lado direito, o 13. Tá certo? O que é que a gente vai fazer com esse 2? Ele vai ter que sair daqui. Aí se ele, para ele sair daqui e ir para o outro lado, tá bom? Eu tenho que verificar a operação matemática que ele está realizando do lado esquerdo. Ele está dividindo, né, pessoal? E em sala de aula é falado para vocês que as operações inversas são divisão e multiplicação são operações inversas. E soma e subtração também são operação inversa. Então, em uma igualdade funciona dessa forma aqui, ó. Em uma igualdade, tá? Em uma igualdade a gente funciona da seguinte regra. Se esse cara tá dividindo desse lado, ele passa multiplicando para o outro lado. É assim que funciona na igualdade, para que não se altere nada. Então, eu vou passar esse 2 para o outro lado multiplicando. Ele simplesmente vai sair daí, tá bom? Então, se ele passa multiplicando, vai sobrar só isso desse lado. E do outro lado vai ficar 13 vezes 2. Tá bom? Repetir aqui um pouquinho, né? Para você entender, ó. Por isso ficou 13 vezes 2. E do outro lado ele sumiu. Ok, meu povo? Aí vocês vão precisar fazer essa multiplicação. 13 vezes 2. E vocês não precisam mais desse parêntese, tá? Ó, não precisam desse parêntese. Eu não tenho isso aqui, ó. Então não posso juntar isso aqui, tá bom? Tem aluno que vai fazer 4 mais 6, mas não pode. Como é que eu vou fazer 4 mais 6 se o 4 está multiplicando o NU? Eu disse que primeiro a multiplicação, para depois somar. Então vocês não podem burlar as regras, não podem alterar as regras que vocês conhecem. Realmente tem que seguir ela à risca. Então, do outro lado dá 26 e do lado esquerdo eu eliminei o parêntese. Como é que eu elimino esse 6 desse lado? Eu só elimino esse 6 se eu subtrair 6. Mas eu preciso subtrair 6 do outro lado também. Então, é por isso que ficou assim, ó. Ficou 6 menos 6. Repete, né? O NU vezes 4. Aí mais 6 menos 6, ou 6 menos 6, tanto faz. E 26 menos 6. Aqui dá 20 e aqui dá 0 novamente, ó. O 0 não importa, então a gente simplesmente retira ele, recolhe, né? E agora é o seguinte, para eu achar a palavrinha NU, a gente vai fazer o seguinte. O 4 está multiplicando, né? Ele está me complicando aqui, então eu tenho que passar ele para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo, que é a operação inversa. Vai dividindo quem, tio? Vai dividindo aqui o 20, porque o 20 já está do outro lado. Então, ó, vai ficar NU igual a 20 dividido por 4. E por fim, quanto é de 20 dividido por 4? É 5. Então, realmente eu achei o número que o rapazinho lá pensou. Ele pensou no número 5. Então, é assim que se resolve uma expressão numérica, só que querendo saber, né, o que foi colocado para dar aquele valor, né? O que é que foi colocado aqui para que tudo dê 12, né? Tudo igual a 12. Então a gente fez o processo inverso. A gente foi recolhendo até descobrir o número que o rapaz pensou. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu desejo uma boa revisão para vocês. Revejam a aula novamente, estudem justamente estas questões que eu estou resolvendo com vocês, tá? Porque elas não vão fugir desse modelo.
Então, até a próxima, meu povo, e abraço, fiquem com Deus.